Bom dia Luiz Cairo. Bom dia Cris, bom dia ouvintes. Bom dia Evaldo, tudo bom? Então tá bom, bom dia meus queridos leitores, ouvintes, alunos, um beijo no coração de vocês e como a gente sempre começa o programa, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu, recomeça, não é? Levanta, recomeça, se refaça. Tá? Então, muita gente me pede para que eu dê o telefone do Instituto antes, né? Ai, um monte de gente está aplaudindo. E eu sempre dou no final, e aí muita gente não conseguiu chegar até o final do programa. Então, o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, o telefone é 5082-2822. 5082-2822, tá bom? Caso você tenha que desligar antes o programa, você já tem o telefone. E aqui é o programa de Linguagem do Corpo com Cristina Cairo e Luiz Cairo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pessoa que ligou lá para o Instituto e pediu para eu falar sobre câncer de próstata, não é? Tantos homens sofrendo com isso. Exatamente, a classe masculina está muito sofrida. Exatamente. Então, é claro que hoje até cosmética, tudo, né, a medicina também para os homens, mas sempre se cuidou muito mais das mulheres nesse aspecto. E o câncer de próstata, pela linguagem do corpo, significa... Vamos prestar bem atenção, porque quando a gente começa a falar o programa e a pessoa ligou naquele momento, ela vai falar, o que é isso? Tá lá, vamos falar de yin e yang, das duas polaridades. A próstata, o pênis, o testículo, eles representam o feminino. Ele é o masculino e que ele depende de um feminino. Então, ele é yang e depende do yin. O homem, quando ele tem um problema nessa área, é porque ele tem mágoas profundas contra a mulher. Mulheres dominantes, mulheres que passam por cima dele ou não o respeitam, autoritárias, chantagistas. E mesmo que a esposa, a namorada, aparentemente não seja assim, vamos mais para trás. A mãe dele, que é o primeiro modelo de mulher. Todas as outras mulheres que ele terá pela vida, ou tem, significa apenas o eco, aquela coisa familiar da mãe, o modelo familiar, que o inconsciente vai encontrar para ter um relacionamento, dar uma continuação a algo familiar. Então, quando ele tem um ressentimento contra a mãe, ele lá, menininho, viu coisas, sentiu coisas que ele não achou legal. A mãe dele não sabia doar o amor. A mãe dele tinha sérios problemas emocionais. Ou era uma mãe ausente, ou essa mãe morreu e ele não perdoou inconscientemente. Mães autoritárias. Mães autoritárias, chantagistas, sei lá, que humilhava o próprio pai dele. Então, assim, numa terapia, a gente consegue cavar muito mais a memória lá atrás, na infância. Porque por mecanismo de defesa, nós esquecemos diversas coisas. Só que o corpo fala, né? Então, todas as doenças, a parte psicossomática e até as partes estéticas, o rosto, tudo isso mostra quem é você e com quem você tem ressentimentos. Então, uma doença, ela tem uma causa emocional, psicológica e espiritual. Sempre vai culminar com alguma coisa no seu corpo, ou acidente ou doença. Porém, existe também como reverter. Qual é o antídoto que você tem que usar para que aquela doença desapareça? Primeiro, vai ter que eliminar a causa. Porque mesmo que um homem diga, não, eu não tenho mágoa de mulher nenhuma, não, eu não tenho raiva da minha mãe, eu não tenho... Tá, se a gente fizer uma regressão hipnótica nele, se a gente fizer uma terapia constante toda semana, vai acabar saindo da boca dele. A memória vai vir à tona. Porque ele vai ter que trabalhar isso e o inconsciente vai jogar para fora. Então ele não pode lidar com isso, ele esquece. Inconscientemente ele esquece, tá? Então, qual é o antídoto? Claro, fazer terapia, claro. Colocar a mãe em pauta, não culpando mãe. Nós não podemos culpar pai e mãe, nunca. Viu? Porque todos nós nascemos pela lei da afinidade. Então nós não podemos dizer que somos vítimas de nossos pais adotivos, biológicos ou responsáveis. Apenas cada um tem um merecimento, tudo por causa e efeito.
E se você só acredita que existe esta vida, fica um pouco difícil de você entender esse programa, né? Porque como é que você vai entender que você nasceu por afinidade? Não é? A lei do semelhante que atrai semelhante, as vibrações semelhantes. No universo, o universo sabe o que faz? Quem criou todo esse universo? O grande arquiteto, que todo mundo fala, Deus. O grande Deus do amor, da construção e da reconstrução. E um órgão é tão pequeno para Deus que ele pode reabilitar. É que os médicos, às vezes, né, desculpa, mas eles às vezes pensam que são Deus e eles dizem que não tem cura. Né? Então, assim, no momento que eles falam não tem cura, você vai ter que tomar remédio a vida toda, ou então eles condenam, dizendo, olha, não sei, a medicina ainda não chegou aí, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar isso. Eles estão tentando fazer tudo da melhor maneira possível. Só que se os médicos não se unirem à sua parte interna espiritual e também à parte dos psicólogos, ele sempre vai deixar as pessoas emocionalmente muito mal, porque elas se sentem sem esperanças. Muitas saem de dentro de consultórios médicos querendo se matar, sendo que tem cura. Não pelos métodos tradicionais, mas é claro que tem cura. Nunca entre em pânico através de um resultado, de um diagnóstico. Calma, existem outras alternativas. Lá no futuro, a medicina tradicional é que será alternativa, viu, gente? Porque está comendo solto aí o mundo com tremendos instrumentos, conhecimentos sendo resgatados, centenas e centenas de pessoas se curando daquilo que a medicina tradicional condenou, né? Mas e o ato médico? Pois é, no ato médico, as pessoas podem, além de escolher o seu tratamento, depois de uma boa explicação para elas, também os médicos agora precisam aceitar os obsessores, né? Porque todas as religiões, todas as seitas, conhecem os obsessores, as influências deles. E a medicina agora, pelo ato médico também, as novas leis, já faz um tempo isso, né? Eles têm que admitir que uma pessoa, às vezes, ela está com obsessor e que ela não tem uma doença. Mas isso também causou um grande transtorno na medicina. Porque a medicina não estudou psicologia e nem uma religiosidade profunda para entender o que é obsessor. Então, o médico olha hoje um paciente, às vezes ele pega só na mão do paciente e fala, você está com labirintite. Ou então, olha, isso é um obsessor. Então, na verdade, a medicina tinha que trabalhar junto, na paralela, né? Na mesma sala até. Um psicólogo, uma pessoa espiritualizada que entende disso e ele, né? Não, é que hoje para você passar por uma terapia alternativa, você tem que passar primeiro por um médico. Não, mas isso não vai acontecer porque quem manda não são eles. Então, as pessoas procuram em cada esquina, graças a Deus, ter um espaço holístico de boas pessoas. Claro que tem charlatão em tudo que é setor, né? Tem charlatão de advogado, tem charlatão de médico, charlatão no mundo holístico. Mas quando você vai por intuição, quando você pratica meditação, faz caridade e tem um bom senso, você sabe reconhecer quando a pessoa é séria, não é? Então não tem como a gente ficar julgando e generalizando. Eu só sei que a classe médica está sofrida, porque realmente não tem, não é suprido tudo o que eles necessitam para trabalhar, para atuar. Mesmo assim, eles também não têm a informação que as pessoas, que os comunicadores da Rádio Mundial têm, né? Então, eu acho muito interessante o momento que todo mundo se unir com seus conhecimentos. Claro que todas as doenças serão curadas. E você, que às vezes só vai a uma igreja, né? Você vai lá, faz a sua oração, sua promessa e cura. Então, puxa vida, é claro que tem cura. É a fé. E depois, a regeneração celular, ela depende muito de um estado emocional de graça. Sabe aquela coisa de espiritualidade, como no Rosa Cruz nós falamos, paz profunda? E se você tem uma tormenta, você fica com aquela perninha que não para de mexer, não é? Fica ali com aquela mãozinha batendo na mesa. É uma neura que está ali enrustida. E qualquer coisa pode fazer você explodir. Agora, voltando para a próstata, como que um homem pode curar completamente o câncer da próstata sem ter que ser judiado, vamos dizer assim, sem sofrer também emocionalmente? Faça a oração do perdão
3 meses para a mamãe, sem questionar, sem contar para ninguém. Acesse o meu site www.linguagemdocorpo.com.br e lá você vai pegar a oração do perdão. Né? Claro que existem muitas orações do perdão, são maravilhosas. Tem o Ho Oponopono, tem da Seishonoye, tem muitos lugares maravilhosos. Mas tem uma oração específica que fica no meu site, pega lá, imprime para você, anda com esse papelzinho. Uma vez por dia, onde quer que você esteja, faça a oração para sua mãe. Se você questionar por que sua mãe, então, inconscientemente, vou admitir que você não está querendo se curar. Porque não vai doer o dedo. E não vai cansar, porque é uma oração rápida, não é? Na verdade, não é uma oração religiosa. A gente chama de oração, mas é uma comunicação de parte psicológica com o inconsciente dela, com a sua. Independentemente se a sua mãe está neste plano ou não. Então, faça a oração e vá fazer terapia para colocar em pauta e vai chamando toda semana um pouco do seu inconsciente em relação à sua mãe, em relação às mulheres. Agora, quando uma mulher ela quer curar qualquer problema da vagina ou qualquer problema do útero, ovários e trompas, é o contrário, não é? Já que o útero e toda a parte sexual e reprodutiva representa o yin, é claro que o yang é o complemento. Então, com problemas com homens, mágoas de homens, solidão em relação a homens, e pior, começando pelo primeiro modelo, que é o papai. Então, para as mulheres curarem os problemas mais sérios, ou apenas pequenos nódulos ou miomas, não é? Do útero, faça a oração do perdão, essa mesma oração do perdão, para o papai, onde quer que ele esteja. Se você tem um papai adotivo, então você faz um dia para o biológico, mesmo que você não o tenha conhecido, e outro dia para o adotivo, somando 3 meses. Oração, ou meditação, ou até terapia, não se conta para ninguém. Não pode contar seus conteúdos para ninguém. Um dia alguém vai jogar isso na sua cara, porque é o teu segredo, é os teus problemas. Quem é que não tem problema? Quem é que não tem distúrbios emocionais? Quem é que não tem deslizes para as coisas erradas e depois se arrepende e volta atrás? Se você acaba confiando numa pessoa e revela o conteúdo de suas terapias, um dia tudo bem, pode ser que essa pessoa não cruze o seu caminho. Mas se vocês tiverem uma baita de uma briga, ela vai se vingar de você para te magoar, contando o seu conteúdo para você. Dizendo, tá vendo? Nananã. Então, assim, não se conta conteúdo de terapia para ninguém, não é? Por quê? Uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que tem boa índole, se ela tem um problema emocional, isso é um problema dela com o psicólogo, dela com a meditação dela. Se ficar contando para a família, conta para marido, conta para a esposa, um dia você vai se machucar. E aí vai gerar uma mágoa difícil de tirar, que você perde a confiança, não é? Quando é que você vai ter uma pessoa? Qual é a pessoa, vamos dizer? Vamos tirar pessoa, vai. Qual é a situação que você tem mesmo que se revelar por dentro, do avesso? Deus. Não é? Deus. Agora, se você acha, eu falo com Deus, ele não responde. Não responde porque você não para quieto. Claro que está sempre respondendo. Só que Deus, ele sussurra. Ele não grita como você. E a sua cabeça que fica com esses excessos de pensamentos, ele não consegue. Você não consegue captar, sentir, ouvir, perceber e ver o grande Deus que está dentro e fora de você. Qualquer doença pode se curar. Qualquer doença. Ok, se você falar assim, Cris, é hereditário. Toda a parte hereditária, toda a parte genética, né, lá no DNA, tem uma origem. E se você não sabe, todos os geneticistas sabem que nossas células carregam todos os tipos de doenças. A qualquer momento desencadeia um tipo de doença, independente se você tem a parte hereditária ou não. E aí, se você tem a parte hereditária, fica mais fácil desencadear pelo seguinte, porque você tem o mesmo comportamento
que gerou a doença naquele parente. E aí, se você tirar este comportamento com um antídoto, ao inverso, se você é intransigente, você vai ser mais flexível. Vai se trabalhar para isso. Se você é uma pessoa apegada, vai trabalhar o desapego com amor e ternura. Claro que para tudo dá para inverter os processos internos. E a doença não vai se desencadear. E mais, se ela se desencadeou, se ela já está manifesta no seu corpo, aí você faz reverter, você faz regredir. O mais triste de tudo é a gente dizer coisas desse tipo, dando esperança, porque eu mesma me curei de tumor, eu mesma me curei de um desvio de coluna que aos 38 anos de idade, a coluna ficou reta com a prática da meditação, não é? Eu era cega da vista direita e com todos esses trabalhos de mudanças internas, eu voltei a enxergar, sendo que era uma cegueira que os médicos diziam que não tinha ainda, a medicina não tinha alcançado nada ainda. Como é que eles falaram para mim? Que o nervo óptico não tinha sido reconhecido pelo cérebro ou vice-versa. Não é? E como é que eu curei? Então é muito triste quando uma pessoa perde a esperança e ela ridiculariza essas coisas que a gente fala, dando esperança, porque você pode se curar. A não ser que haja aí, escondidinho no inconsciente, os ganhos secundários. Os ganhos secundários, os psicólogos conhecem que uma pessoa às vezes não se cura, por mais que tenha dinheiro, que tenha feito os melhores tratamentos, porque aquela doença está servindo para alguma coisa, como mecanismo de defesa. Se você ainda necessita de um acidente, de uma doença, de um mal-estar, para poder ser amado, perdoado, atrair pessoas, conseguir situações, você não sabe. Não está na sua consciência. Você não está fazendo de propósito na sua consciência. Mas todas as doenças e acidentes, elas são geradas, atraídas pelo seu inconsciente, que manipula lá dentro situações, para você alcançar outras. Então, pessoas dependentes, pessoas carentes, pessoas que não têm o autoconhecimento, essas são mais propícias a terem doenças, não é? Agora, aquela pessoa que batalha sozinha e ela não depende de ninguém, alto astral, raramente ela fica doente. E logo, ela se recupera. Mas as pessoas negativas preferem dizer que aquela pessoa não tem a tendência a ficar doente. Alto astral verdadeiro. Muita gente dá muita gargalhada o dia inteiro, mas dentro dela, ela carrega tristeza. Então, quando ela tem alguma doença, o pessoal fala assim, ué, mas ela vive rindo. Vive rindo, mas ninguém viu o interior secreto. É que ela é do bem e ela não quer demonstrar as tristezas para ninguém, tá certo? Gente, só lembrando que sábado agora, às 15 horas, terá reunião obrigatória, gratuita, para quem tiver o interesse de viajar com a gente, fazer a expedição ao Peru, né, lá em Machu Picchu, que será dia 28 de setembro. Então, a primeira reunião obrigatória para que eu possa organizar o grupo, explicar tudo o que vai acontecer, porque não é turismo. É uma expedição para trabalhos terapêuticos e espirituais, tá? Então, será sábado agora, dia 14, às 15 horas. E é gratuito. Se você quiser participar para pelo menos saber o que vai acontecer, aí você também pode ligar para 3331 33... É domingo? É domingo. Ai, perdão. É domingo, dia 14. Isso, domingo, dia 14. Então, o telefone é 3331 3345. Esse telefone é da agência Savage, do nosso querido Wellington Pinheiro, que é ele, grande irmão espiritual, que nos leva também para todos os lugares aí no planeta. Então é 3331 3345. Vamos lá, Lu, manda a agenda aí. Lembrando que em agosto, dia 5, e no dia 7, né, na quarta-feira, no dia 5, segunda, tem início ao curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais. Esse curso tem duração de 4 meses e o encerramento dele
é feito lá em São Tomé das Letras, naquela maravilhosa Fazenda Soindar. Ah, maravilhoso. Então, esse curso de linguagem do corpo, por exemplo, como eu estava falando agora sobre próstata, sobre útero, cada parte do corpo você aprenderá, como também aprenderá a fisiognomonia, que é a linguagem do rosto, que você aprende a ver o caráter, as predisposições das pessoas, também curar doenças, e você vai ficar comigo 4 meses, uma vez por semana. Em sala de aula, 4 meses. Em sala de aula. E a viagem para São Tomé das Letras, no final do curso, não é opcional. Por quê? Porque nós fazemos todas as vivências na fazenda, morte e renascimento na caverna, ritual do fogo no sábado à noite, num platô gostoso, maravilhoso, o ritual da cachoeira, tá bom? E você pode ligar para 5082-2822, 5082-2822 e peça lá para o Rafael agora informações sobre o curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais e tem vivências. Você sai do curso transformado com um autoconhecimento maravilhoso para poder ler as pessoas que você ama sem se intrometer nas vidas delas. Por quê? Porque isso vai facilitar você a se curar, a ter sabedoria para lidar com as diferenças, para você conhecer seu marido, conhecer sua esposa e seus filhos. E agora vamos falar da nossa agenda interna. No dia 11, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, palestra de autocura, convivência do Templo de Luxor, lá no Egito. Igual a que a Cristina deu ontem, às 14 horas, que ontem foi um sucesso. Tinha bastante gente, estava muito legal. Então essa palestra vai ser repetida amanhã, quinta-feira, às 20 horas. No dia 12, sexta-feira, a primeira aula gratuita do curso de bioconexão para regeneração celular. Essa aula é composta de 11 aulas, tá? E aí começa dia 12, sexta-feira, às 20 horas. E a primeira aula é gratuita para a pessoa ver se quer continuar. No dia 13, no sábado, vai haver uma palestra com o nosso terapeuta, Leandro. A palestra é o sorriso interno. É divertidíssimo e é emocionante, gente. Ele faz os órgãos, dá uma boquinha assim. Você consegue fazer cada órgão interno sorrir. E quando você sorri por dentro, então começa a regeneração celular. Então é maravilhoso, tá? Vai lá. No dia 18, o relançamento do Linguagem do Corpo, volume 1, revisado e ampliado. Para quem tem o antigo, o novo vai estar muito melhor. Ele vem acompanhado de um CD de relaxamento e indução hipnótica para acabar com insônia, dor de cabeça e enxaqueca. E ele foi aumentado e revisado. Hoje ele vai ter depressão, síndrome do pânico e tudo mais que não tinha antes. Ele tá bem bacana. E o coquetel será oferecido pela Sweet Cake da Eliane e ela vai... e a Cláudia, né? São as irmãs. E vai ter na Livraria Cultura, né? Na Avenida Paulista, do Conjunto Nacional. No dia 18... a partir das 18h30, eu vou estar esperando você lá para o relançamento do livro, que ele também está fora do mercado há um tempão, porque eu mudei de editora. Eu estou agora na editora Barani, e nós estamos relançando todos os livros revisados e ampliados. E breve todos eles estarão em todas as livrarias. Exatamente. Então eu espero você no coquetel, na festinha gostosa, para você ir lá dar um abraço e também se divertir com as nossas surpresas lá com os palhacinhos, tá bom? Tá, e só acrescentando, né? Sábado a Cristina vai estar em Rio Claro. Isso. Onde ela vai dar um workshop de o dia inteirinho, né? Um curso de linguagem do corpo e leis universais em Rio Claro. Gente, o site www.linguagemdocorpo.com.br, você pega toda a agenda da gente, os outros estados, cidades que a gente está também, até o final do ano já está marcado, Floripa, Brasília, Florianópolis 2 vezes, Espírito Curitiba Santo, já foi. Rio de Janeiro, Brotas, o Umuarama no Paraná, São Bento do Sul, em Santa Catarina. Eu esqueci o resto, tem um monte. Brotas. Amparo, Brotas. Indaiatuba, Campinas. Isso, Campinas 3 vezes. Bom, acesse o site ou liga aí no 5082-2822 para pegar as informações da palestra de amanhã à noite, que eu vou dar uma vivência, que eu costumo dar essa vivência lá no Egito, no Templo de Luxor, que é para autocura. E você conhecerá o nosso trabalho, que é realizado lá no Egito, amanhã, às 20 horas, tá bom? Mais informações, acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br.
Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Tenham esperança, viu? E paz profunda. Tchau.